Vilense. Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 8h08, 8h08, e um momento importante e também muito decisivo, da vida de qualquer um de nós é o encaminhamento ao mercado de trabalho. Isso envolve jovens e também pessoas com experiência que buscam uma nova reposição profissional. Para ajudar a dar então um direcionamento mais preciso, há necessidade de seguir algumas diretrizes que podem facilitar neste processo. E para a gente entender um pouquinho sobre esse universo, a gente está recebendo hoje o especialista em carreira e presidente do Instituto AJORPM, o Jackson Verchai. Já está aqui no estúdio, ao vivo, para a gente fazer um bate-papo, entender todo esse universo da trajetória profissional, buscando novas opções também. Jackson, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui no estúdio. Bom dia, bom dia. É sempre um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês. E, em especial, estar levando informação de qualidade para a população da nossa região. Perfeito. A gente que agradece, Jackson. E, recentemente, a gente até comentou aqui no Jornal da Manhã uma iniciativa muito bacana, que a AJORPM fez com recrutas do 62º Batalhão de Infantaria, que, inclusive, no final do ano vão deixar as funções militares para entrar no mercado de trabalho. E aí a pergunta que eu lhe faço já para a gente começar esse bate-papo, qual é o primeiro passo para a gente ter uma trilha mais assertiva e nessa capacitação que vocês levaram a esses recrutas, o que se busca como iniciativa para preparar esse adolescente, esse jovem para o mercado de trabalho? Legal, importante, Essa iniciativa junto ao 62º Batalhão de Infantaria, ela partiu de uma conversa com o comando, envolvendo o Instituto AJORPM e o comando, onde a gente percebeu que a gente estava tendo um recorde de recrutas, A gente está falando de mais de 300 jovens que hoje estão ali com seus 18 anos, estão dentro do 62º Batalhão de Infantaria, vão passar um ano lá dentro, e desses 330 aproximadamente, 10% ficam. Os outros retornam ao mercado de trabalho, retornam à vida habitual, e aí vão se deparar com o mercado de trabalho, E a gente sabe que a nossa região tem uma demanda histórica, A gente tem muita vaga e pouca gente qualificada. Isso é uma demanda que todo mundo já conhece. E o que a gente pode fazer para resolver? Quando a gente percebeu que ali a gente tinha 300 jovens que já passam por um processo seletivo natural para estar dentro do Exército, que já conhecem um pouco sobre hierarquia, sabem, tem uma noção geral sobre todas as funções gerais da vida comum, a gente pensou, por que não começar a qualificá-los para o mercado de trabalho? Não pode ser um ano perdido dentro do 62º Batalhão de Infantaria. O comando aceitou, a Associação de Amigos do nosso batalhão topou o desafio também, e a gente fez uma série de qualificações para esses jovens. É claro que o trabalho não acaba por aí, a gente tentou levar lideranças lá para dentro do 62º Batalhão de Infantaria, os melhores profissionais aqui da nossa região, tivemos apoio da classe empresarial de maneira geral, mas o desafio não acaba por aí. Agora, qualificados, a ideia é que a gente tenha um encaminhamento direto ao mercado de trabalho. Muito bem. Presidente, a maioria dos trabalhadores, como em qualquer função, por exemplo, convive sempre com aquela instabilidade do emprego, E quem vive esse cenário de desemprego e busca uma recolocação no mercado de trabalho, mas acaba se vendo, desatualizado. Como é que faz? Como é que procede para conseguir uma reposição rápida? Olha só, se eu pudesse deixar duas dicas para quem está nos escutando agora, que está procurando uma colocação no mercado de trabalho ou uma recolocação, eu diria o seguinte: primeiro, qualificação permanente. Tem uma expressão que chama lifelong learning, ou seja, é o estudo contínuo, o estudo permanente. Eu falo isso em especial para os jovens, isso pode ser para o bem ou para o mal, Se você gosta de estudar, é uma maravilha. E aliás, eu digo, estudar é sempre bom, porque depois que você sai do ensino médio, você estuda aquilo que você quer. Então, qualificação contínua, não tem como escapar disso, e hoje a gente não pode ter desculpa. A tecnologia está aí a nosso favor, a gente tem um leque de cursos gratuitos na internet à nossa disposição, que podem enriquecer o nosso currículo, e além da qualificação, ampliar o seu relacionamento ao máximo. Então, se você tem um convite para uma palestra gratuita, se você tem uma oportunidade de estar em algum evento, vá até esse evento. Participa desse evento, por mais que você não saiba qual é a área. Mas Jackson, essa feira que eu descobri, a feira fala sobre, é uma feira de plásticos, a minha área é de vendas, não tem nada a ver. Participa da feira, é na feira que você vai fazer relacionamento, são nos eventos que você vai se relacionar, e muitas vezes a pessoa que está ao seu lado, como a gente está aqui agora, pode ser o nosso futuro sócio, pode ser o nosso futuro empregador. Então eu deixaria essas duas dicas para quem está nos ouvindo hoje. Primeiro, qualificação contínua e permanente, não para de estudar,
de jeito nenhum. E segundo, amplia ao máximo o seu relacionamento. Eu lembrei agora de uma frase, né? Estou finalizando uma pós-graduação e um dos professores falou o seguinte, ó, mesmo que você não goste de estudar, procure se divertir, né? Exatamente. Quer ter um monte de diploma lá na parede? Vai em busca, claro, não apenas pelo diploma, mas pela necessidade dessa atualização constante também. Agora, Jackson, quando a gente é mais jovem ainda, né, e quando a gente está entendendo aquela faixa etária ali da adolescência para a juventude, é natural que a gente tenha muitas dúvidas. E o jovem tem muitas dúvidas. Às vezes começa um curso, termina não necessariamente fazendo aquilo que ele começou os estudos, inicia uma profissão e depois vê que não é exatamente, né, aquele melhor caminho a trilhar. Qual é a sua dica, digamos assim, profissional para o jovem que está naquele momento de indecisão? Eu imagino que esses 300 recrutas, se a gente fizesse uma pergunta lá, o que você quer seguir na carreira, a maioria não deve ter uma resposta pronta, porque é natural nesse período da vida. E aí, qual é a orientação que a gente pode dar para o jovem e até para as famílias, hein? Veja bem, o principal é o jovem entender que a carreira, de maneira geral, ela não é uma linha reta em ascensão, né? A gente tem que tentar imaginar nossa carreira como uma bolsa de valores, né? Ela cresce caindo. Então, não necessariamente eu preciso acertar todas as minhas jogadas. Eu posso começar um curso de graduação ou um curso técnico, por exemplo, ter uma experiência de 1 ano e perceber que aquilo não foi bom para mim. Não é tarde para mudar. E não tem problema nenhum em a gente mudar as nossas funções. Hoje o que a gente tem percebido, para além dos jovens, né, é o pessoal que já está aí na faixa dos seus 35, 40, 45 anos, que também quer mudar suas funções, e não tem problema nenhum nisso, até porque o mercado de trabalho também evolui. Então, se a gente começa a pensar que o mercado de trabalho ele vai se tornando diferente a cada ano que passa, a gente também tem que se tornar diferente. Então, eu deixo até esse recado para os pais que estão em casa, que às vezes ficam aflitos com as indecisões, né, dos seus filhos. Tenham um pouco de paciência. É evidente que decisões eles vão ter que tomar, e essas decisões têm que partir deles, até porque a carreira vai ser desses jovens, né, não vão ser dos pais. Agora, tentem agir com um pouco mais de naturalidade, entendendo que esses desvios também podem ser muito saudáveis. Então, o interessante é não deixar de estudar nunca, porque é estudando que a gente consegue conhecer os caminhos do mercado de trabalho, a gente consegue entender quais são as nossas habilidades. E olha só que interessante, às vezes é estudando que a gente percebe as nossas habilidades. Eu tenho muitos jovens que me procuram e falam o seguinte: Jackson, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Né? O que eu posso... Eu falei, olha que maravilha, você gosta de comunicação. Né? Não tem nada mais importante hoje para o mercado de trabalho do que uma comunicação assertiva, eu saber me apresentar, eu ter uma postura correta diante do meu empregador. Soft skills, né? Falei, você está no caminho certo, você está desenvolvendo habilidades super importantes para o mercado de trabalho. Isso que você falou é super importante, né? Antigamente, em especial aqui na nossa região, a gente preparava os jovens para um trabalho braçal, né? Olha, a indústria precisa muito, você vai sair do ensino médio, você está afadado a ir para a indústria, o que não tem demérito nenhum, pelo contrário, né? A indústria emprega muito bem nos dias de hoje. Agora, hoje a gente poder mostrar a possibilidade para o jovem, que ele pode construir um projeto de vida, talvez até para empreender. Olha só que interessante, né? Você pode sair do ensino médio empreendendo. Se a gente pega hoje os números de MEIs aqui na nossa região, grande parte deles hoje são construídos por jovens. A gente está falando da galera aí de 18, 20 anos, as startups estourando. Então, uma galera que, no meio dessa indecisão, consegue propor, às vezes, uma solução para alguma demanda da sociedade e parte para empreender também. Então, eu acho que fica essa dica para os pais e para os jovens, assim, calma nas decisões, não deixem de estudar e imaginem que esse caminho não vai ser reto, né? O nosso projeto de vida não se constrói só numa ascendente, né? A gente vai ter algumas lombadas, mas se a gente começa a entender isso e vai com um pouco mais de paciência, mas com objetivo, a gente chega lá. Presidente, nosso tempo já está encerrado, mas eu queria 30 segundinhos do senhor para fazer um convite, né, para as pessoas para a terceira feira, né, da empregabilidade que vai acontecer aqui em Joinville. Exatamente, agora em primeira mão aqui, hein, na Rádio Jovem Pan. Exatamente, olha só. Isso para toda a população de Joinville e região, viu? A gente vai ter mais de 20 agências de emprego na próxima quarta-feira, dia 5, aqui na Visconde de Toné 166, na Escola Técnica Grau Técnico. Fica ali na frente do antigo Bovary, né? Aquele bar que existia ali. A gente vai estar a partir das 8 da manhã, aguardando a população com mais de 2.000 vagas de emprego, de estágio e para aprendizagem também. Então, se você é jovem já a partir dos 14 anos, procura vaga para jovem aprendiz,
aprendiz, se você tem mais de 16 anos, quer procurar uma vaga de estágio, se você está estudando, e se você está procurando uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho, o dia é a próxima quarta-feira, dia 5, a partir das 8 horas da manhã, na Visconde de Toné, pertinho do Shopping Miller, na frente do antigo Bovary. Vai ser a terceira edição da Feira da Empregabilidade do Instituto AJORPM. Estaremos lá, já está na agenda. Jackson Verchay, presidente do Instituto AJORPM. Jackson, obrigado pela aula, obrigado pelas dicas, obrigado pela presença, e os microfones da Jovem Pan Joinville sempre à sua disposição. Eu agradeço, grande satisfação. Um abraço para você que está procurando oportunidade e vamos junto que o sucesso é sempre garantido.